That's here. That's home. That's us. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Os ecos do universo. E aí, Rodrigo? Finalmente podemos respirar aliviados então, certo? Pô, com certeza, Marco. Depois da gente acompanhar cada minuto dessa missão, ver a cápsula Integrity pousar segura no Pacífico, foi como assistir ali a um último ato de um grande filme. E que final feliz, hein? Pois é, para quem tá chegando agora no CentauriCast Entre as Estrelas, esse é o bloco Os Ecos do Universo. E hoje vamos falar, obviamente, da missão espacial mais recente e que tomou conta do noticiário. A Artemis II, a primeira viagem tripulada ao redor da Lua em mais de 50 anos. E que viagem! A nave Orion, batizada de Integrity pelos 4 astronautas a bordo, decolou do dia 1º de abril de 2026 do Centro Espacial Kennedy, na Flórida. Mas o momento decisivo mesmo foi no dia seguinte, quando fizeram a queima de injeção translunar. E aqui vale a menção de quem são os 4 nomes que entraram para a história nessa missão. O comandante Reid Wiseman, da NASA, foi o responsável geral pelo voo. O piloto Victor Glover, também da NASA, o primeiro homem negro a viajar em espaço profundo, que já pilotou a Crew One da SpaceX em direção à ISS, a especialista de missão Christina Koch, que foi a primeira mulher a ir à órbita lunar e detentora do recorde de voo espacial contínuo mais longo por uma mulher. Passou por um treinamento intenso, inclusive na Rússia, e já voou pelo foguete russo Soyuz, e o também especialista de missão Jeremy Hansen, da Agência Espacial Canadense, o primeiro não americano a ir à Lua. E antes de a gente se aprofundar nos detalhes dessa viagem, vale a pena também lembrarmos do propósito oficial da missão Artemis II, porque diferente da Apollo, eles não pousaram na Lua, pelo menos por enquanto. Isso mesmo, Marco. A Artemis II foi, acima de tudo, um voo teste, tripulado, claro, no espaço lunar. A missão tinha 5 prioridades principais. A primeira era demonstrar que os sistemas e as equipes em terra conseguem sustentar a tripulação no ambiente de voo espacial e trazê-los de volta em segurança. Pode soar básico, mas não é. Cada sistema de suporte à vida, cada procedimento de emergência, cada comunicação precisava funcionar em conjunto. A segunda prioridade era demonstrar os sistemas e as operações essenciais para uma campanha lunar tripulada. Isso vai desde os sistemas de solo até o hardware no espaço, passando por tudo: desenvolvimento, lançamento, voo e recuperação. É uma cadeia enorme que precisa funcionar perfeitamente. A terceira era recuperar o hardware e os dados de voo para avaliar o desempenho e planejar as missões futuras. Por isso que eles trouxeram tanta informação. A quarta razão foi testar a capacidade de emergência na prática, procedimentos de abordagem e resgate, por exemplo. E, por fim, a quinta foi completar os objetivos adicionais para verificar os subsistemas específicos e validar os dados coletados. E eu diria uma sexta prioridade, que poderia para mim ser a primeira, que é de mandar um recadinho para a China. No fundo, a Artemis II não foi uma missão de exploração propriamente dita, foi uma missão de validação, um voo de teste com gente a bordo. E é por isso que o sucesso foi tão importante. Eles confirmaram que os sistemas estão prontos para sustentar astronautas em voos espaciais profundos e preparar o terreno para uma presença sustentada na Lua. Sem essa etapa, não se avança. É o que os engenheiros chamam de voo de certificação tripulada. E a Artemis II passou nesse teste com sucesso. Bem, e agora vamos aos detalhes da missão em si, Rodrigo. Exato. Às 19h49 do dia 2 de abril, horário da costa leste dos Estados Unidos, o motor queimou por 5 minutos e 55 segundos. E aí não teve mais volta. A nave deixou a órbita da Terra e se lançou em direção à Lua. Naquele momento, a cápsula estava a 837 quilômetros do nosso planeta e seguia numa trajetória de retorno livre, aquela mesma usada na Apollo. Mesmo sem acionar os motores de novo, ela daria a volta na Lua e voltaria para casa. Isso é genial do ponto de vista de segurança. É como amarrar um barco num pier
e deixar a correnteza te trazer de volta. Mas claro, eles tinham capacidade de fazer pequenas correções no caminho, e tiveram que fazer, porque a precisão era fundamental, afinal eles iriam passar a meros 7.400 quilômetros da superfície lunar. Para você ter uma comparação, ouvinte, a Estação Espacial Internacional orbita a uns 400 quilômetros da Terra. Então 7.400 quilômetros da Lua é até que bem próximo em termos astronômicos, próximo o suficiente para ter uma visão espetacular e distante o suficiente para bater em um grande recorde. Este é um ponto que eu acho fascinante. Quando a nave passou atrás da Lua, no dia 6 de abril, ela ficou sem contato com a Terra por 40 minutos. Era esperado porque a própria Lua bloqueou os sinais, mas foi nesse período de silêncio que eles atingiram a marca de 406.771 quilômetros da Terra, o ponto mais distante que qualquer ser humano já esteve do nosso planeta. A marca anterior era da Apollo 13, em 1970, com 400.171 quilômetros. Só que a Apollo 13 era uma missão de emergência, eles estavam tentando sobreviver. O grande resultado da Apollo 13 foi um filme estreado pelo Tom Hanks e Kevin Bacon. Já a Artemis 2, que também vai virar um documentário pela Netflix, fez a manobra de propósito, com calma, e ainda tiveram tempo de admirar a paisagem. E que paisagem, hein, Marco? Imagina só, eles foram os primeiros humanos a ver partes do lado oculto da Lua iluminadas pela luz do dia. Quando a Apollo passou por lá, o Sol estava em outro ângulo. Agora, cerca de 21% da face oculta estava sobre a luz solar direta. Crateras, planícies de lava, detalhes que nenhum olho humano tinha registrado antes. E não foi só ver. Eles relataram pelo menos 4 flashes de impacto de micrometeoritos atingindo a superfície lunar. Coisa fina, pequena, mas visível. E depois que a Terra reapareceu atrás do horizonte lunar, veio o show principal. Um eclipse total do Sol visto do espaço. Um eclipse que durou quase 54 minutos. De dentro da cápsula, a Lua cobriu completamente o Sol e eles viram a coroa solar, aquela atmosfera brilhante externa, com um detalhe que a gente não tem aqui da Terra: as estrelas aparecendo ao redor. O comandante Reid Wiseman disse que não existem adjetivos para descrever aquilo, que ele ia precisar inventar palavras novas. E não foram só estrelas não. E eles não registraram apenas estrelas, registraram também planetas. Saturno, Marte e Mercúrio. Está lá no Instagram do Centauri. E olha que o Reid Wiseman é um astronauta, treinado com Media Training para ser preciso com comunicação. Quando um cara desse diz que o cérebro não consegue processar imagem, a gente acredita. E a gente já viu algumas das fotos mais incríveis dessa missão. Teve aquela imagem da Terra como um crescente se pondo atrás da Lua. Chamaram de Earthset. Não é um pôr do sol como a gente conhece, claro. É o movimento da nave que faz a Terra aparecer, se esconder. E a foto mostra a cratera Oum, com aquelas bordas em terraços e picos centrais. A formação desses picos acontece quando o impacto é tão violento que a superfície lunar se comporta como um líquido. E teve também a imagem noturna da Terra, iluminada pela lua quase cheia, que dava para ver as luzes das cidades na Europa, na África, dava para ver o Saara, a aurora boreal, a aurora austral ao mesmo tempo nos dois polos. O astrônomo Alan Dyer comentou que nunca tinha conseguido registrar algo assim. Ah, e claro, Vênus aparecia também brilhante ao fundo. E nessa mesma imagem, a Terra está eclipsando o Sol, e a luz zodiacal forma um brilho difuso ao redor. É a poeira do sistema solar interno sendo iluminada. Tudo isso numa única foto tirada pelo comandante Wiseman. E não podemos esquecer da selfie dos 4 astronautas dentro da Orion, no meio daquela parafernália de equipamentos, ou do Victor Glover, ou da Christina Koch sorrindo no helicóptero depois do pouso, ou ainda do Jeremy Hansen fazendo a barba em gravidade zero. São imagens que humanizam a missão. E não eram só aquelas imagens da NASA não. A bordo da Integrity, os astronautas também levaram uma verdadeira coleção de equipamentos de fotografia. No total, a Orion carregava 32 câmeras e dispositivos com lentes. 15 estavam fixadas diretamente na estrutura da nave, tanto interna quanto externa. Já as outras 17 são portáteis e operadas pela própria tripulação.
E o mais curioso é que, pela primeira vez, a NASA homologou iPhones para o uso no espaço. Cada astronauta levou um iPhone 17 Pro Max, e isso não é uma propaganda, até porque eu nem gosto de usar iPhone. Mas os celulares foram fornecidos ainda no período da quarentena, antes do lançamento. Jeremy Hansen, o canadense da missão, foi flagrado com um deles flutuando na cabine poucas horas após a decolagem. É importante dizer que os aparelhos não têm acesso à internet, nem Bluetooth, nem nenhum aplicativo online. Eles funcionam com funções bastante limitadas. O objetivo principal é registrar fotos e vídeos do dia a dia da missão, imagens mais descontraídas que aproximam o público da rotina dos astronautas. O próprio administrador da NASA, Jared Isaacman, disse que a ideia é justamente essa, aproximar a missão das pessoas. Mas não são só os iPhones. A missão também levou 2 câmeras Nikon D5 lançadas lá em 2016 e 4 GoPro Hero 11 de 2022. Tudo devidamente certificado para o voo espacial. E o processo de certificação foi rigoroso. Envolveu apresentar os equipamentos, identificar riscos, criar soluções e ainda validar tudo. Um dos maiores desafios, aliás, é a fragmentação. Em microgravidade, qualquer objeto solto pode virar um projétil. Um pedaço de vidro quebrado, por exemplo, não cai no chão, ele fica flutuando dentro da cabine. Por isso, os equipamentos são fixados com velcro ou guardados em bolsos com zíper. E esses sistemas de imagem não servem só para foto bonita não, eles têm funções técnicas importantes, que envolvem engenharia, navegação, monitoramento da própria tripulação, além das atividades científicas sobre a Lua e de divulgação para o público. Ou seja, cada clique lá em cima tinha um propósito, seja para o controle da missão ou seja para a posteridade. E ainda no embalo da fala do atual administrador da NASA, falando em humanizar, porque nem tudo foram flores a 400 mil quilômetros de distância. Ah, o banheiro. Esse é um clássico das missões espaciais. A Orion tem o tal Sistema Universal de Gestão de Resíduos, ou UWMS, um vaso sanitário espacial que custou 23 milhões de dólares para ser desenvolvido. Funciona como um ventilador de sucção, para puxar os fluidos na ausência de gravidade. Só que logo no começo da missão, o ventilador apresentou um probleminha. A astronauta Christina Koch recebeu instruções de Houston e conseguiu desobstruir o sistema. Mas aí, dias depois, o problema voltou. E a causa foi pitoresca. Havia urina congelada na linha de ventilação. Isso mesmo. O diretor de voo, Jude Freeling, explicou que provavelmente havia gelo de urina entupindo o duto. Qual a solução então, né? Girar a nave de modo que o cano ficasse voltado para o sol, na esperança de que o calor descongelasse a obstrução. Funcionou parcialmente. O banheiro voltou a operar, mas só para o número 2. Para líquidos, a tripulação teve que usar o chamado urinol dobrável de emergência, que, segundo o astronauta Donald Pettit, substitui a necessidade de levar cerca de 11 quilos de fraldas. Mas nem isso resolveu completamente. Mais tarde, o controle da missão pediu que todos voltassem a usar urinóis de contingência. E para completar, um odor misterioso começou a incomodar a cabine. O Jeremy Hansen descreveu o cheiro como, e aqui a gente cita ele na íntegra, entre aspas, quando você liga um aquecedor que ficou desligado por muito tempo. Christina Koch também relatou o problema. Os técnicos revisaram os dados, não encontraram nada anormal e o incidente ficou registrado como odor desconhecido. A porta-voz Debbie Cort foi sincera no comunicado. Vasos sanitários espaciais são sempre um desafio. É bom lembrar que nas missões Apollo, os astronautas faziam as suas necessidades em sacos. E em mais de uma ocasião, fragmentos de matéria fecal flutuaram soltos dentro das cápsulas. Dá para imaginar uma situação dessa, gente? Que horror! Então, comparado com isso, a Artemis II foi um luxo. Mas não foi só o banheiro que teve problema. Teve também o Microsoft Outlook, que não funcionava. E em uma transmissão ao vivo, ouviu um deles dizendo, entre aspas, vejo que tenho 2 Microsoft Outlook e nenhum dos 2 funciona. A equipe em terra acionou o pessoal da TI na ligeireza e acessou remotamente os computadores da nave para tentar resolver. A suspeita era de um conflito com o software chamado Optimus. No fim, parece que seguiram o manual de qualquer escritório, abrindo um app em modo de segurança. E até no espaço profundo você não escapa dos problemas de TI, com a diferença que tirar da tomada para desligar e ligar de novo não é uma opção disponível.
Mas falando sério, esses contratempos domésticos não ofuscam os feitos científicos. Durante o sobrevoo de 7 horas, os astronautas fizeram observações detalhadas da superfície lunar. O olho humano ainda é insubstituível para perceber variações sutis de coloração, textura e relevo que as câmeras podem perder. E o mais curioso é que aqueles computadores rodavam Windows 8, um sistema operacional de 2012, que já nem recebe mais suporte da Microsoft. Parece absurdo, mas tem uma explicação. Rodrigo, o Windows 8, sério, eles usaram o Windows 8 na nave mais avançada já construída? Marco, surpreendentemente sim, mas tem um motivo para isso. O engenheiro Jason Hutt, que integra os sistemas da Orion, explicou que quando o projeto começou lá em 2017, a previsão era que o lançamento fosse em 2020. Então eles compraram os tablets Surface Pro naquela época e optaram por modelos que já voavam na Estação Espacial Internacional para economizar no processo de certificação. Cada equipamento novo exige meses de teste. Como o lançamento foi adiado várias vezes, primeiro para 2022, depois para 2024, até chegar em 2026, eles sabiam que os tablets estariam obsoletos, mas já estavam pagos, testados e com o software pronto. Faz sentido. Imagina só ter que abrir um pregão para comprar tablet a essa altura do campeonato. Não dá não. Em engenharia aeroespacial, o que funciona e já foi validado vale mais do que o que é novo e brilhante. Exato. E tem outro fator. Esses computadores não são blindados contra a radiação. Hutt admitiu que há uma chance razoável de falharem simplesmente por estarem em ambiente espacial. É um equilíbrio entre custo, capacidade de missão e risco. E como eles enviaram todas aquelas imagens em alta definição para a Terra? Não dá para fazer isso por rádio comum ou uma conexão dessas de fibra óptica que as companhias vendem por aí não, certo? Pois é, aí entra o sistema O2O, Comunicações Ópticas da Orion. É uma comunicação a laser e não por radiofrequência ou cabos de fibra óptica. Os sistemas da Orion é até 100 vezes mais rápida que a internet que a gente tem aqui no chão. Enquanto o rádio das missões Apollo era como aquele modem discado que chiava, o laser é como trocar por fibra óptica de alta velocidade. As estações terrestres ficam no Havaí, na Califórnia e no Novo México. São lugares remotos e de alta altitude que evitam interferência pelas nuvens. E Rodrigo, você tem para nos dizer aí qual a taxa de transmissão? Imagino que o ping deve ser quase negativo. Excelente para jogar um Rocket League, um LoL. Acho que sim, Marco. Até 260 megabits por segundo. Dá para mandar vídeo de alta resolução, dados científicos, planos de voo e até baixar aquele torrent da sua série favorita. O teste desse sistema de missão tripulada é um dos objetivos da missão Artemis II. E funcionou muito bem, tanto que a gente viu as imagens do sobrevoo lunar praticamente ao vivo. Bem, então, em resumo, os astronautas usam computadores de uma década atrás, com o Windows 8, que não são protegidos contra a radiação e às vezes o Outlook trava. Mas a comunicação a laser funciona perfeitamente. É isso mesmo. E o Jason Hutt resumiu bem. É um equilíbrio entre custo, capacidade e risco. Às vezes, o bom o suficiente é exatamente o que você precisa. Até porque, lá no espaço profundo, não tem suporte técnico para fazer aquele reparo emergencial que a gente chama no escritório. Melhor não depender do acesso remoto a 400 mil quilômetros de distância a todo momento, mesmo que isso tenha sido necessário no caso do banheiro. Isso nos mostra que mesmo estando em voos distantes da Terra, a humanidade segue dependente de que as suas necessidades mais básicas sejam atendidas. E isso será sempre assim, na verdade. Mas deixando os perrengues tecnológicos de lado, afinal, o que realmente ficará na história da missão é o que eles viram lá em cima. Concordo, e a vista, pelo que descreveram, foi simplesmente incomparável. O principal alvo, Marco, foi a Bacia Oriental, uma cratera de impacto de 965 km de largura, na transição entre o lado próximo e o lado oculto. Foi a primeira vez que seres humanos viram essa região iluminada como se fosse no meio-dia lunar. E no centro da imagem, uma mancha escura de lava antiga que atravessou a crosta há bilhões de anos. E tem mais. A tripulação propôs batizar 2 crateras ainda sem nome. A primeira delas chamaram de Integrity, em homenagem à própria nave.
A segunda, eles pediram que se chamasse Carol, em homenagem a Carol Taylor Wiseman, a esposa falecida do comandante Reid Wiseman, que morreu de câncer em 2020. Esse momento foi de uma emoção rara. O Jeremy Hansen, astronauta canadense, fez o pedido com a voz embargada. A NASA vai submeter os nomes à União Astronômica Internacional, a IAU, que é o órgão oficial para batizar acidentes geológicos em corpos celestes. E a cratera Carol ficará na borda entre o lado próximo e o lado oculto, o que significa que de vez em quando ela é visível da Terra. Eu imagino Reid Wiseman olhando para a Lua no futuro, sabendo que o nome da esposa está lá para sempre. É um legado bastante bonito, e a missão no geral foi um sucesso retumbante. Os 4 astronautas retornaram na sexta-feira, dia 10 de abril, com um pouso no Pacífico às 17 horas e 7 minutos, horário local, menos de 1 milha do alvo. E a gente acompanhou tudo pelo Instagram do Centauri. A reentrada foi espetacular. A Orion viajava a quase 40 mil km por hora, 35 vezes a velocidade do som. O escudo térmico suportou as temperaturas extremas e os paraquedas abriram no momento certo. Sobre a Califórnia, os moradores relataram estrondos sônicos que foram sentidos como pequenos tremores. O United States Geological Survey, ou USGS, equivalente estadunidense aos Serviços Geológicos do Brasil, SGB, pediu que as pessoas reportassem a experiência para ajudar a mapear a propagação das ondas de choque. Eles foram resgatados pelo navio USS John Murtagh. Todas as imagens dos astronautas saindo da cápsula, depois dentro do helicóptero, sorrindo, estavam estampadas em todos os jornais. A NASA informou que os 4 estavam felizes e saudáveis. Rodrigo, compartilha com a gente o que eles disseram em entrevistas depois. O Victor Glover, o piloto, resumiu muito bem. Entre aspas, nós precisamos voltar. Há um monte de dados que vocês já viram, mas a parte boa está voltando com a gente. Ele disse que vai pensar sobre a missão e falar sobre aquilo pelo resto da vida. E Christina Koch falou sobre os sacrifícios e riscos. Entre aspas, nós não podemos explorar a fundo a menos que façamos algumas coisas inconvenientes. A menos que façamos alguns sacrifícios, a menos que nós tomemos alguns riscos. E todas essas coisas valem a pena. Essa fala dela foi enigmática. O que será que ela quis dizer por inconvenientes e sacrifícios? Bem, acredito que o tempo nos dirá. O Reid Wiseman, quando perguntado sobre o momento mais marcante, respondeu sem hesitar, que foi quando Jeremy Hansen escreveu o nome de Carol na cratera. Ele disse que olhou para o lado e viu Christina Koch chorando, e que para ele, pessoalmente, aquele foi o ápice da missão. Já que estamos falando sobre astronautas e um pouco de suas vidas, um fato dessa carreira que pouca gente sabe é quanto ganham esses astronautas. A NASA abriu um espaço no site para responder algumas perguntas mais frequentes e uma delas é justamente sobre o salário. E a resposta surpreende, eles não são milionários não. Pois é, eles são funcionários públicos do governo estadunidense. A remuneração anual fica entre 104 mil e 161 mil dólares. Dependendo da experiência e do nível da carreira. Isso dá entre 8 e 13 mil dólares por mês. E não existe pagamento de hora extras por ir ao espaço. Os custos de transporte, alimentação e estadia são cobertos pela NASA, claro, mas o salário é tabelado pelo Sistema Federal General Schedule. A agência explica que o incentivo não é financeiro, é científico e simbólico. Contribuir para as missões históricas e para o avanço do conhecimento humano. E mesmo com um risco extremo e anos de treinamento, a carreira não enriquece ninguém rapidamente. Mas, como dizem, é uma das profissões mais seletivas e prestigiadas do mundo. Toda criança um dia quis ser um astronauta. E a NASA recebe milhares de candidaturas para poucas vagas, mesmo com o salário sendo comparável a de outros profissionais dos Estados Unidos. Agora vamos olhar para frente. O programa Artemis não parou na 2. A próxima missão, a Artemis 3, passou por mudanças significativas anunciadas em março de 2026 e que foram também anunciadas aqui pelo Centauri News e que está lá nos serviços de streaming Spotify e YouTube. O atual administrador da NASA, o Jared Isaacman, disse que a Artemis 3 não vai mais pousar na Lua. Em vez disso, vai permanecer em órbita baixa da Terra para testar sistemas complexos como rendezvous e docking. É uma mudança de planos. A ideia, como nós dissemos no nosso news
e aqui eu cito o próprio Jared Isaacman, é voltar ao básico. Testar trajes espaciais, as manobras de acoplamento, tudo o que for necessário para garantir que as missões seguintes sejam seguras. A Artemis 3 está prevista para meados de 2027 e as missões de pouso, Artemis 4 e 5, devem acontecer em 2028. E a meta final do programa da Artemis é bastante ambiciosa. É estabelecer uma presença permanente no Polo Sul da Lua. Agora, por que o Polo Sul? É porque lá tem água em forma de gelo, e essa água pode ser convertida em oxigênio para respirar, água potável para beber e, o mais importante, hidrogênio e oxigênio para produzir combustível de foguete. Exato, a Lua deixaria de ser apenas um destino para se tornar uma base logística, um ponto de apoio para missões ainda mais longevas, como, por exemplo, a ida a Marte. A NASA pretende enviar humanos ao planeta vermelho na década de 2030, e a experiência acumulada na Lua será crucial. Mas não é só a NASA. O programa Artemis tem parcerias com empresas privadas como a SpaceX e a Blue Origin, e também com alguns países. O Brasil, por exemplo, é signatário do Acordo Artemis, que estabelece princípios para a exploração pacífica e sustentável do espaço. O senador e astronauta Marcos Pontes já declarou que isso permite que pesquisadores e empresas brasileiras participem do desenvolvimento de novas tecnologias. Esse movimento novo de ida ao espaço não é apenas entre nações, envolve também empresas, e os interesses vão além da ciência. O Polo Sul Lunar contém hélio 3, um isótopo raro que poderia ser usado em futuros reatores de fusão nuclear. A China também já avançou com missões robóticas para aquela região. Então, o que está em jogo é também o jogo geopolítico. Sinceramente, eu acredito que os chineses pousarão seus taikonautas antes dos Estados Unidos, pelo menos dessa vez. Mas independente de quem chegue, o meu desejo é de sucesso para essas missões e que em breve tenhamos mais astronautas brasileiros. Eu quero o Brasil no espaço. AEB, ajuda nós aí. E eu concordo com você, Marco. Eu também acho que a China tem um potencial muito alto de chegar primeiro à superfície lunar. Mas, pelo menos por enquanto, podemos celebrar o sucesso da Artemis 2. Foram 10 dias de missões, mais de 175 gigabytes de dados coletados, recorde de distância, emoção, ciência e até alguns berrengues engraçados. Engraçados para nós que ficamos na Terra. E, acima de tudo, a prova de que a humanidade, quando está disposta a cooperar, está pronta para voltar e se aventurar além da órbita da Terra. E com uma equipe diversa. Pela primeira vez, uma mulher, Christina Koch, e uma pessoa de pele negra, Victor Glover, foram à órbita lunar. A primeira mulher e a primeira pessoa negra a pisar na superfície da Lua serão escolhidas entre as próximas missões. A NASA chama isso de Geração Artemis, pois inspira jovens cientistas que se vejam representados nesses astronautas. E para encerrar, vou repetir o que o comandante Reid Wiseman disse ao olhar para o eclipse do Sol visto do espaço. Entre aspas, não existem palavras. Eu vou precisar inventar algumas novas. Pois é, Marco, acho que todos nós vamos precisar. De acordo, Rodrigo. E por hoje é só. Esse foi o especial Ecos do Universo sobre a missão Artemis que eu e o Rodrigo preparamos para vocês ouvintes hoje. E como eu sempre digo, céus limpos a todos. Mas dessa vez, para que possamos ver as missões espaciais indo e vindo do espaço. Você acabou de ouvir o CentauriCast Entre as Estrelas.